Oração a toda hora. Momento devocional. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, honra, glória, louvor, exaltação ao Todo-Poderoso, ao grande eu sou, ao El Shaddai, ao Deus vivo e soberano da terra, Criador de todas as coisas, quem eu sirvo, sem o qual não existo. O Senhor é a paixão de todos os que realmente, Senhor, encontraram em Ti refúgio e colocaram-se à Tua disposição, Senhor, pois Tu és o Senhor dos céus e da terra. Muito obrigado, meu Pai, pela Tua compaixão, pela Sua misericórdia, pela Sua graça salvadora. Quero Te louvar pelas pessoas que estão sendo abençoadas, tocadas, salvas, Senhor, pelas pessoas que estão confiando em Ti mais, que estão acreditando no Teu poder, que estão orando com confiança e recebendo Seus milagres. E a Tua compaixão tenha alcançado as suas vidas, seja no interior, seja na cidade, seja nos arranha-céus, seja nos caminhões, Senhor, nos carros que estão escutando este momento de oração, e que esse motorista, esta pessoa que está ouvindo, está sendo abençoada, Senhor. E eu posso desejar e te pedir que esta pessoa seja abençoada. Em nome de Jesus, ela receba algo neste dia, nesta hora, no horário que ela está ouvindo, Senhor. Coisas maravilhosas venham acontecer, resultados de bênção, de cura, de milagre, de portas abertas, de restauração no casamento, uma vitória completa nesta vida, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus estamos em mais um momento de oração e também entrando em mais uma epístola geral, agora a terceira epístola de João a Gaio, né? O tema é como Jesus Cristo é mencionado nas cartas gerais do Novo Testamento. Hoje a terceira epístola de João, considerada a menor epístola de todos os livros do Novo Testamento, possui apenas 14 versículos e, e nos traz excelente ensino da palavra de Deus. Isso é maravilhoso quando nós nos destinamos a abrirmos nosso coração para prevalecer a vontade de Deus em nossas vidas, porque maior é o Senhor que pode nos abençoar e nos fortalecer e nos fazer cada dia melhor diante da sua face. Muito bem, ela possui 14 versículos, mas oferece uma valiosa janela para a vida da igreja cristã, tanto no final do século, né, de que João estava vivendo, como também para nós agora, nossa vida diária. Escrita pelo apóstolo João, o mesmo autor do evangelho que leva o seu nome, e das duas epístolas, esta carta tem um tom profundamente pessoal e pastoral. Foi provavelmente redigida entre os anos 85 e 95 depois de Cristo, quando João já era um ancião influente e respeitado na igreja primitiva, especialmente na região da Ásia Menor. Um versículo de ouro diz assim: amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Terceira epístola, versículo 11. Verdades inquestionáveis diz assim: diferente da segunda carta de João, que adverte contra os falsos mestres, a terceira carta se volta para o cuidado com os verdadeiros obreiros do Evangelho.
Trata-se de uma carta de recomendação, encorajamento e correção, tratando de questões práticas de hospitalidade cristã e da autoridade espiritual e da integridade no serviço ministerial. Nosso destaque diz assim: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los, e lança-os fora da igreja. Todos dão testemunho de Demétrio, até mesmo a verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. 3 João, versículo 9, 10 e 12. Nossa leitura do assunto diz: o presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Olha de novo a expressão, né? Eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que, em presença da igreja, testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. 3 João, versículo 1 a 6. Bendito seja Deus. A epístola é endereçada a Gaio, um cristão fiel e generoso, provavelmente líder de uma igreja doméstica. João o elogia por seu amor e hospitalidade para com os irmãos itinerantes, missionários e pregadores que saíam para anunciar o evangelho e muitas vezes sem nenhum apoio ministerial. Naquela época era muito difícil, né? Se hoje a gente já encontra muitas igrejas fracassando na questão do apoio missionário, se escondendo, sendo covarde, às vezes nem preparam o missionário para ir à batalha, e ainda dizem que Deus é que tem que dar o jeito. Eu acredito que se houvesse uma lei, acabaria muito com as injustiças, porque as convenções de igrejas e de ministérios, elas não têm tratado do evangelismo e do anúncio do evangelho com a devida, com o devido valor. Porque a prioridade primaríssima da igreja é o evangelizar, é o falar de Jesus Cristo às pessoas de todas as nações e em todos os lugares. E o que a gente vê é massacrado é o missionário, porque enquanto que para aquele obreiro local, ele muitas das vezes toma posse de todo o recurso da igreja para o seu bolso, para as suas fazendas, para os seus apartamentos, sabe, para desfrutar no dia a dia, para ter a melhor comida no prato. E ele, enquanto isso, ele despreza aqueles que cooperam com ele, que vão, principalmente quem mora em regiões inóspitas, que existem lugares muito de difícil acesso. E em vez de ter apoio missionário do gestor, daquele que lidera, daquele que se acha ter um ministério, ele dá migalhas e coloca a maioria no seu tesouro pessoal. E ainda acha que prega a palavra em cima disso, trazendo mais dificuldade para a igreja, quando incentiva a igreja a ser mesquinha, a ser ingrata, a ser injusta com Jesus. Porque a principal função da igreja é ir de pregar um evangelho a toda criatura e de fazer discípulo de todas as nações.
é um mandamento a todos, todos da igreja. E o líder fracassa quando é egoísta. E o líder fracassa quando não ama a alma dos outros. Veja que João começa a carta dizendo para Gaio, e elogiando a Gaio e dizendo que amava a Gaio. Hoje a gente tem dificuldade de ver um líder dizendo que ama outra pessoa. Parece que falar que ama um homem que é servo de Deus, que serve a Deus, é vergonhoso. Mas amar o dinheiro não é mais vergonhoso? Não é mais triste a gente ver obreiros amando o dinheiro e amando esta vida e amando os deleites e abandonando aqueles que lhes servem, que trabalham, que lutam, sabe, que madrugam, que enquanto o obreiro fica na casa pastoral, perto da igreja, ele vai andar, às vezes, horas e horas dentro do mato, ou nos igapós, ou nos rios, enquanto o bonito vai dormir, vai descansar. O outro vai navegar para chegar na casa dele, gastando do seu próprio bolso por não ter ajuda. E quando tem ajuda, aquela ajuda mesquinha. Então é muito triste essas coisas, né? Deveria ter uma lei dentro das convenções que quando isso acontecesse, um campo passasse uma certa, crescesse, teria um limite para o obreiro ficar. Não deveria ele ficar à vontade com 30, 40 igrejas, 20 igrejas. Um homem desse nunca vai dar atenção, nunca vai amar os irmãos. Ele nunca vai olhar no olho das ovelhas. Ele vai ser apenas um dono de gado. Vai trabalhar como os irmãos que ele fosse um bando de gado, que ele pode mandar adestrar, colocar qualquer um. Isso é vergonhoso. E eu sei que a maioria desses líderes vão penar no Lago de Fogo. Mas que coisa, as convenções deveriam ter o critério de olhar essa situação, né? Aqui olha a expressão. Ele elogia por sua fidelidade, elogia Gaio por sua fidelidade à verdade, ou seja, ele não elogia Gaio só porque ele era um bom homem, um bonito homem, não, porque ele andava na verdade. Ele foi ensinado a andar na verdade e andava na verdade. E por seu amor prático demonstrado, o Gaio era uma pessoa hospitaleira, uma pessoa que hospedava os missionários. Hoje, quando determinados pastores sabem que alguém da sua igreja está apoiando o missionário, está dando força ao missionário, está enviando uma oferta missionária, ele vai lá e proíbe. Ele vai lá e eu não sei onde ele encontra argumento só para você na fonte do diabo. A maioria desses obreiros mão de vaca, esses obreiros calhorda, canalhas, eles utilizam-se do evangelho para oprimir e para impedir que alguém seja livre. Eu não posso ver uma igreja oprimida. Eu não posso ter o olhar focado para um Deus que tem prazer no servo passar fome, necessidade. Enquanto que o outro tem uma mesa farta e às vezes joga para as galinhas, joga para os bichos, mas não dá para nada para ninguém. Às vezes apodrece nas suas lugares de conservar os alimentos, que eu não me lembro agora como é que se chama, aquela casa, aquele quarto que a pessoa guarda os seus alimentos. Eu conheci obreiro que você abria aquele negócio ali e tinha 30, 40 sacos de arroz e farinha. Ele, quando que ele ia comer aquilo tudo? Ele ia vender para encher o bolso dele. Se ele pegasse aquelas sacas de farinha, de arroz, de feijão e distribuísse aos necessitados de sua igreja, ele certamente estaria fazendo um grande favor para si mesmo, para evitar que ele fosse punido com as chamas do Lago de Fogo, que com certeza é o lugar para onde ele vai. João deseja que Gaio prospere em todas as coisas,
Quando a gente vê hoje alguém, um obreiro, prosperar, principalmente na igreja, com boa palavra, com boa pregação, alguém logo coloca cabresto no camarada, ou não deixa ele crescer, ou lança ele para um lugar mais longe. Por quê? Porque há uma inveja, há uma porfia, há um medo de superação. Ora, Deus, ele distribui o dom da igreja de acordo com a necessidade da igreja. Se vê dentro da igreja uma pessoa que nem Gaio, que se destaca, João deseja a prosperidade dele, João incentiva, João elogia o que ele faz, e não o contrário, como a gente vê muito acontecer. Ele diz: em todas as coisas, assim como sua alma prospera. Versículo 2. Um versículo muito citado, mas muitas vezes fora do contexto pastoral e espiritual e o que estava inserido. A maioria desses versículos aqui são dados justamente para aquele que se julga o presidente da igreja. E que na maioria das vezes é a pessoa mais perto da igreja. Se acha porque tem o Espírito Santo. Ora, o Saul também achava que ele tinha o Espírito Santo. No entanto, perdeu. E depois que perdeu, ainda passou muitos anos governando em nome de Deus, oprimindo as pessoas com medo de Saul, até ajudaram ele a perseguir Davi. Porque o que acontece quando o obreiro perde a visão e o Espírito Santo e vive só em função do recurso financeiro, ele persegue, ele ofende, ele inveja, ele porfia, ele traz prejuízo àquela pessoa em vez de incentivar aquela pessoa a prosperar. É triste essa situação. Já Diótrefes, repreendido por João, por ser autoritário, ambicioso, por se recusar a receber os irmãos enviados pelo apóstolo. Ele não apenas negava hospitalidade, mas também expulsava da igreja aqueles que queriam escolher os servos de Deus, acolher os servos de Deus. Representa o perigo do abuso do poder e do egoísmo dentro da liderança cristã. Esse Diótrefe, ele parece mais com aqueles obreiros e líderes de hoje. Na maioria dos ministérios, na maioria dos campos, a gente encontra esses Diótrefes. E eles muitas das vezes é o próprio líder da igreja local. Ele não se vê como Diótrefes, ele se vê como Gaio, mas as obras dele o pune, a obra dele o identifica, as obras dele mostram a canalice que ele tem e a falta de compromisso. Uma vez nós, como missionário, fomos fazer uma averiguação, porque a gente, para fazer o trabalho missionário, que a gente tem um trabalho, uma missão, a gente foi a uma certa localidade. Nós fomos colocados pelo líder a dormir no relento, no lugar aberto, enquanto ele tinha vários lugares para colocar a gente. Mas ele nos oprimiu daquela forma. Ah, não, é teste. Teste só se ele usa esse teste como coisas erradas. Porque quando olha para o Apocalipse naquele teste, aquele obreiro via que aqueles obreiros eram de Satanás. Você a receber um missionário em qualidade de missionário é galardão que Deus você tem. Mas você recebe um missionário na qualidade de um safado, de um bandido, de um ladrão, de um indigno, de um pobretão, você já está dizendo para Deus que Deus não envie, porque se enviar você vai tratar todo mundo da mesma forma. A gente só pode botar à prova depois que a gente já conhece a obra daquela pessoa. Depois que a gente já percebe que aquela pessoa está ali, é o enganador. Então a gente bota em teste, como está lá em Apocalipse. Né? Mas a gente fica olhando essa cretinice de muitos diótrefes dentro da igreja.
diferente de Demétrio. Demétrio provavelmente foi o portador da carta e é mencionado como alguém de bom testemunho, elogiado por todos e pela obra, pela própria verdade. João apresenta como exemplo a ser seguido. A palavra de Deus, ela é um modelo a ser seguido. Se uma pessoa vive a palavra de Deus, ela merece respeito. Pela palavra que ela prega, pela palavra que ela vive, pela palavra que ela testemunha, pela palavra que ela representa, ela merece respeito. Ela merece honra. Ou, no mínimo, ela merece que ela seja acreditada, porque ela faz uso da verdade e vive aquela verdade. E Demétrio, que é o portador da carta, ele é essa pessoa a quem João elogia também. Temas centrais da epístola: a prática do amor cristão através da hospitalidade. João reforça que amar é agir e apoiar aqueles que servem no evangelho. É uma expressão concreta da verdade. Bendito seja Deus. Fidelidade à verdade. João expressa grande alegria em saber que Gaio anda na verdade, ou seja, vive de maneira coerente com os ensinamentos de Cristo. Ele prega, mas também vive. Ele pratica o que ele prega no púlpito, o que ele prega nas praças. Ele não é fantasioso, ele não é um palhaço que se esconde através do nariz vermelho. Ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus, que não se esconde, mas se expõe. Fidelidade à verdade. Discernimento da liderança. A carta denuncia o comportamento de líderes autoritários, como no caso que nós vimos de Diótrefes, e ensina a importância da humildade e do serviço na comunicação, na comunhão entre os irmãos. A verdade de Cristo nos leva a ter paz uns com os outros, a ajudar uns aos outros, a participar com os outros da necessidade deles. Está escrito na palavra de Deus. A terceira carta de João é um retrato vivido das tensões e desafios que a igreja enfrentava já nos seus primeiros anos. A igreja primitiva já teve que passar por essas sequelas de falsos obreiros, de péssimos obreiros, de homens que se achavam homens de Deus, mas que usurpavam. Quando a gente tem oportunidade, quando nos dão oportunidade de liderar a igreja de Jesus Cristo, aquela a quem ele entregou a sua vida por ela, devemos fazer isso com humildade. Devemos fazer isso com a maior das singeleza e não nos aproveitarmos, como o caso da parábola daquele homem que se aproveitava da ausência do seu Senhor para oprimir, para machucar os seus trabalhadores e ainda vender mais caro o produto. Conflito de liderança, necessidade de apoio aos missionários e o risco de corrupção no coração humano, mesmo dentro da comunidade cristã. Ainda hoje, ela nos chama à integridade do ministério, à fidelidade e à verdade, e ao amor prático por aqueles que dedicam a sua vida à obra de Deus. Em poucas linhas, João nos entrega uma lição atemporal: a verdade se vive, o amor se pratica e a liderança se exerce com humildade e comunhão. Olha aqui, a verdade se vive, o amor se pratica, ou a liderança se exerce com humildade e comunhão. Se não for assim, o que passa disso é hipocrisia. Na terceira epístola de João também, Jesus não é descrito com detalhes físicos, mas sim como modelo supremo da conduta, a fonte cristã, né? E os princípios de Deus. Jesus é o supremo na conduta da fonte da verdade. A carta retrata implicitamente, através dos princípios e virtude que as pessoas que servem a Deus devem seguir. Primeiro, o caminho, a verdade e a vida.
É um aspecto que nós devemos seguir. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Terceiro, caminhar na verdade. Ou seja, além de seguir Jesus, nós devemos viver isso para que os olhos humanos nos enxerguem. A Bíblia diz que quando se chama uma liderança, ela tem que ter testemunho dos de dentro e dos de fora. Como as pessoas vão ver que a gente vive na verdade se a gente não tiver exposto isso, essa prática publicamente? As pessoas confundem da esmola com essa, esconde daquela. Não, isso aí, esmola é uma coisa. A outra coisa é a vida no altar, é a defesa da fé, a fidelidade e a honra de uma liderança, ou de alguém que quer ser uma liderança coesa e firme e que vai esperar receber a recompensa do Senhor. O outro modelo é de boas ações. A carta encoraja os leitores a não imitar o que é mal, mas o que é bom. João 11, 3 João 11. Jesus é o modelo definitivo da bondade e exortação para ser imitado, o bem que alimenta o seu exemplo na vida do ministério, que é a igreja. O fundamento da hospitalidade do crente ou das pessoas é o amor. A hospitalidade a missionários itinerantes ou a qualquer pessoa que quer fazer a obra. Essas ações refletem os preceitos do amor e serviços ensinados por Jesus, que ele próprio demonstrou e esperava dos seus discípulos. A autoridade espiritual, a carta aborda conflitos de liderança e a rejeição de autoridades apostólicas por Diótrefes. Isso contrasta a humildade e a autoridade de Cristo, que fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando forma de servo, como está em Filipenses 2,7, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Com a busca da preeminência, Diótrefes assume essa preeminência. Diótrefes quer o elogio, Diótrefes quer o respeito. O Diótrefes ele se impõe e ele faz todo mundo fazer e respeitar o que ele quer. Mas eu tenho certeza que Diótrefes não foi a pessoa usada por Deus para formar aquele lugar, para formar aquela igreja. Muitas vezes o obreiro, quando chega num lugar, aquela igreja já está formada, ela já existe. Ele só vai dar sequência ao trabalho, então ele não fez nada, ele não plantou nada, ele está só colhendo, e deveria colher com humildade, mas ele colhe só para si, como se ele tivesse passado noites de frios, de chuva, cansaço, poeira, sofrimento, angústia, fome. Às vezes ele foi para lá só desfrutar da bondade que ele recebeu do outro. O outro nem pôde desfrutar porque foi chamado, e a gente vê muito isso, onde um campo está todo acabado, aí manda um obreiro para lá e o campo prospera, aí alguém já bota o olho, e como tem hoje coordenação, né? Hoje tem essa questão de o fulano é o coordenador, foi mandado para lá e ele pode todas as coisas, aí ele transfere aquele irmão que está prosperando num determinado lugar e coloca para um lugar menor para começar tudo de novo e bota as pessoas dele, que ele quer premiar para aquele lugar ali. Mas por que ele não botou antes, quando estava tudo quebrado? Quando não existia nada? Quando tudo estava triste embaixo? Por que ele não fez isso? Por que ele agora faz do jeito que ele quer? Ah, não, mas ele manda, ele é o coordenador. Que tipo de homem e de servo de Deus ou de serva de Deus esta pessoa é? Essa pessoa tem a aparência de maligno, de enganador, de presunçoso, de aproveitador e não de um ungido de Deus. Hoje se usa muito a palavra ungido de Deus para se esconder atrás do pecado, para se esconder o pecado.
O camarada é brigão, é ofensivo, fecha o coração, não estende a mão, é hipócrita, é mentiroso, é enganador, mas é ungido, não é intocável. Quem disse que Deus ungiu só uma pessoa? Porque Deus chama Israel toda como ungida, porque Israel foi uma nação separada e ungir é separar, né? Então, qualquer pessoa que se renda ao Senhor, que se jogue nos pés do Senhor, que faça a vontade do Senhor, é uma pessoa separada para Cristo, ou essa pessoa se colocou na mão de Cristo. E essa pessoa precisa ter respeito e consideração daqueles que foram colocados na liderança. Do contrário, vão sofrer as consequências como Diótrefes, que consequentemente Deus deve ter julgado Diótrefes, Alexandre, né, e outros que foram pessoas injustas no ministério. A outra coisa é acreditar que eu acreditar que eu tenho um ministério. Quem disse que eu posso ter um ministério se eu não ajo conforme a palavra de Deus? Só se for o ministério da injustiça, da imprudência, da infidelidade, da desonra. E elogiar uma pessoa maligna de coração que está na frente da obra é elogiar Satanás, é dar valor a Satanás. A pessoa não, o fato de sermos ungidos ou pacificadores não nos dá o direito de passar a mão na cabeça de ninguém. Eu não posso, por medo de perder, eu não posso deixar de confrontar a verdade pela verdade. A Bíblia diz que nós só podemos nos levantar contra a verdade se for pela verdade. Então, se a pessoa está errando, está mentindo, está enganando, está sendo injusta, está sendo impuro, está sendo infiel, ela tem que ser confrontada mesmo. É bíblico. Ela tem que ser arguida diante de todas as pessoas. Foi isso que Paulo falou para Timóteo. Ela tem que ser colocada como exemplo. Porque se uma pessoa dessa trata com a igreja como se a igreja fosse sua posse, como fosse seu direito, fosse seu domínio, fosse seu reino, essa pessoa está cavando a própria sepultura e não é aqui, é no lago de fogo. Oremos ao Senhor nosso Deus. Deus maravilhoso, mais uma vez estamos diante de Ti. Te agradecemos por essa terceira carta de João, Senhor, na visão geral. Amanhã estaremos entrando mais especificamente em mais detalhes, mas agora, Senhor, já desfruto da Tua compaixão e misericórdia por ter essa oportunidade de refletir esta palavra, porque é necessário refletirmos, Pai. É necessário refletirmos a doutrina em nossa vida, para ver até que ponto nós estamos sendo honestos, amorosos, fiéis, até que ponto nós somos humildes, meu Pai. Ou será que nós estamos nos aproveitando do Teu reinado para reinar no Teu lugar, para assumir o coração das pessoas, para obrigar as pessoas a nos aceitarem e se submeterem a nós através da força da palavra Tua, mas que nós somos indignos de usar. Assim como aquele profeta, Senhor, se eu não estou enganado, aquele profeta que tentou amaldiçoar Israel, e toda vez que ele tentou amaldiçoar Israel, foram colocadas palavras de bênção na boca dele, Balaão, se eu não estou enganado, Senhor, e ele foi repreendido por um animal, meu Pai, irracional, mas que estava se sentindo oprimido ou oprimida por causa das atitudes dele, que não tinha visão. Enquanto o animal enxergava um anjo, ele, Senhor, não conseguia enxergar senão o dinheiro de Balaque. E quantos vivem essa mesma história, meu Pai? Só consegue enxergar o dinheiro das ofertas, dos dízimos, das contribuições, das doações. É malandro, Pai.
é esperto, meu Pai, se faz de forte, mas é um fracassado ou uma fracassada diante do rebanho, Senhor. Mas quem vai tirá-los de lá? Quem vai tratar com eles, meu Pai? Quem vai fazer Saul, Senhor, cair na guerra e fracassasse? E cair no fracasso? Será que ele vai ter que consultar uma pitonisa também? Será que este obreiro, esta obreira, este líder terá que cair na mão da pitonisa também, Senhor? Ou seja, na mão de Satanás, para poder se arrepender da maldade? Porque quando Saul levava Davi para as batalhas, ele nunca perdeu a batalha. Mas quando ele tentou matar Davi, expulsou Davi do seu exército, ele veio fracassar na batalha, porque não tinha mais Davi para cobrir as suas falhas, seus erros. E é o que acontece, Saul estava ficando velho, inexperiente. Aquela habilidade que Saul tinha quando tinha o teu Espírito Santo, perdeu. Agora quem tinha essa habilidade era Davi, porque Davi estava com o teu Espírito Santo. Então o Senhor nos faz refletir se nós ainda temos o Espírito Santo, se nós ainda estamos na tua presença com fidelidade e com honradez, se nós ainda somos fiéis, meu Pai, se nós ainda somos humildes, se ainda há alguma coisa em nós que vem de ti, ou se nós já cobrimos a presença do teu Espírito Santo com adrenalina, com fumaça, com púlpitos escuros, com luzes do palco, com emocionalismo, com estratégia, Senhor, de marketing, com lábias ensinado por pessoas vulgares da sociedade, como se a tua igreja fosse uma grande empresa, meu Pai. Sem unção, sem amor, sem um bom serviço, sem uma boa submissão ao Evangelho e à tua igreja. Porque o obreiro, Senhor, ele deve submeter-se à igreja. Porque maior não é o pastor, não é o sacerdote, maior é o povo, Senhor. O povo, sim, é peculiar. Tua palavra diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade adquirida. Nós não fomos adquiridos por ti para cairmos na mão de malandros, de infiéis, de líderes, Senhor, que estão diminuindo, que estão estragando, que estão ferindo o teu povo, que estão machucando as ovelhas, que estão levando a podridão espiritual dentro das igrejas. É por isso que está aí crescendo o maior número de ódio das pessoas por esta barbaridade de obreiros que deveriam ser dignos e trabalhadores pela obra, mas não passo de injusto. Mas eu te louvo pelos gaios desta vida. Eu te louvo pelos obreiros sinceros, fiéis, amorosos, dedicados. Eu te louvo por aqueles, Senhor, que entregam, se possível, entregam a sua própria vida, morrem, mas não desistem de fazer o bem. Não mentem, não enganam, não falsificam, não deixam de pagar, mas lutam para preservar a boa imagem do teu evangelho e estende as mãos aos pobres, necessitados, aos aflitos, aos menores, ajudam a prosperar aqueles que amam a tua obra, Senhor, que querem fazer o seu melhor e que falta espaço, que muitas das vezes falta espaço nessa liderança para ele poder crescer, meu Pai. Abençoa cada vida, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa as pessoas, abençoa os pais sinceros e honestos e trabalhadores. Mas trata com os pais ignorantes, profanos, prostitutos. Trata com os maridos, Senhor, traidores, com as mulheres traidoras, ou mulheres que usurpam do seu próprio corpo e manipulam os seus maridos, ou manipulam a sua plateia através do seu corpo, da sua sensualidade. Oh Deus, faz justiça contra aqueles que querem oprimir teu povo, que querem, Senhor, domínio e poder.
e levanta a tua igreja cada dia mais como uma igreja pujante, uma igreja fiel, uma igreja amável, uma igreja carinhosa, uma igreja hospitaleira, uma igreja avivada, uma igreja firme, uma igreja notória, uma igreja santificada pela tua palavra e amorosa. Abençoa meu Brasil, abençoa a minha nação brasileira, abençoa os estados de todo esse país, o meu estado, o Pará, abençoa meu pai, o meu município, Belém, abençoa todos os bairros e abençoa a minha rua, abençoa os meus vizinhos, abençoa meus familiares, abençoa meus filhos e filhas, abençoa cada vida que está orando comigo e que está recebendo essa palavra, que não está se defendendo, mas está aceitando a palavra que vem de ti, só o que é bom. Nós devemos fazer como o verdadeiro comedor de peixe, come o peixe, mas joga fora a espinha. Que o Senhor nos ajude, Pai, e abençoe cada vida. Em nome de Jesus, o teu Filho, é o que eu desejo e te glorifico para sempre, Senhor.